Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula de História. Meu nome é professor Rafael, sou professor de História dessa disciplina e hoje a gente vai estar dialogando um pouquinho sobre os indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos estar tendo um breve olhar histórico, né, sobre a história desses povos indígenas no território de Mato Grosso do Sul. Deixa eu arrumar aqui meu slide. E nós vamos analisar bem sucintamente um pouquinho sobre esses povos, né, e as etnias que compõem os indígenas no território do estado. Bom, para a gente começar, eu trouxe esses apontamentos. Então, existia já, né, dentro de onde é compreendido esse território de Mato Grosso do Sul, vestígio aí de grupos, né, grupos humanos, em torno de 9 mil anos atrás, que pode chegar até 15 mil anos, né? Então, grupos de caçadores e de coletores. Então, a história de ocupação desse território, ela não é uma ocupação recente, ela, na verdade, é uma ocupação já milenar, né? Nós podemos usar assim. É uma parte da história que não, infelizmente, a gente não estuda tanto e que não é tão abordada e geralmente fica resumida a partir do contato dos povos que aqui existiam, não só nesse território onde era Mato Grosso do Sul, mas também no restante do país a partir do contato com os europeus, né? Principalmente os portugueses, na onde é o território brasileiro, e os espanhóis, na onde é o território do restante da América Latina, principalmente América do Sul. Esses grupos, então, eles eram classificados, né? Aqui, principalmente pela sua designação étnica. Então, quando a gente fala de indígenas, nós não estamos falando de um grupo específico, né? Apenas, né? Mas uma grande diversidade étnica que existe dentro desse grupo e desse termo chamado indígenas. E a gente vai observar daqui a pouco que dentro desse território de Mato Grosso do Sul, essa diversidade étnica dentro dos indígenas, né? Ela é bem grande até. E a outra distinção que sempre fez parte dessa diferenciação étnica entre eles foi a questão linguística também. Dentro do território de Mato Grosso do Sul, então a gente vai ter uma ocupação que foi principalmente por Paiaguás, Guaicurus, Caduel, Guató, Ofaié e o Guarani, Kaiowá e Nhandeva. Bom, vamos começar então pelo Paiaguás. O Paiaguás foi uma etnia indígena, né? Então a gente já usa até essa no passado foi porque é um povo indígena que já é considerado extinto, né? Então é um grupo que já não existe mais. Então sua área de ocupação, né, era principalmente próximos aos rios do Pantanal. E eles eram povos nômades. O que significa isso? Eram povos que estavam numa região e depois de um determinado tempo eles mudavam para outra região, né? Essa região que eles iam mudando era por consequência principalmente de repente acabava uma quantidade de alimentos e eles iam buscar novos alimentos em outra região, tá bom? E essa parte aqui dos rios do Pantanal, que está falando, é realmente nessa divisa aí entre os domínios de Portugal e os domínios da Espanha, aqui na América Latina. Como que a gente pode entender melhor isso, né? Então, nós podemos imaginar o nosso mapa do Mato Grosso do Sul, hoje, né? Mais para frente vai ter um mapinha, dá para a gente visualizar melhor. E a gente sabe que aqui na divisão do nosso estado, nós temos fronteiras com outros países, né? Então nós temos, por exemplo, o Paraguai, nós temos a Bolívia, ou seja, que era um domínio espanhol naquela época. Essas fronteiras não eram as mesmas daquele período para o que se tem hoje, mas eles ocupavam essa região que era bem nos limites aí dos domínios. Um outro grupo também que fez parte dessa construção desse povo indígena no Mato Grosso do Sul era o grupo Guaicuru, né, a etnia, né, vamos usar dessa forma que seria o mais correto.
era o Guaicuru. Então o Guaicuru ele era conhecido porque ele tinha eles eram povos indígenas, né? Indivíduos assim que eles eram considerados exímios cavaleiros. O que significa isso? Eram grupos que eles tinham essas habilidades na montaria, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Tem uma imagem que inclusive ela é bem reproduzida dentro aqui do nosso estado, em muitas obras, e aqui a gente consegue ver. Então eles eram lutadores, inclusive eles vão lutar pelo Brasil durante a Guerra do Paraguai. Então aí além do, dos militares, né, que vão representando o Brasil, vão ter também as mulheres, vão ter também que vão fazer parte, vão ter os negros e vão ter também uma representação indígena nessa guerra. E os Guaicurus são principalmente os que vão fazer essa representação justamente por eles terem todas essas habilidades, né? Hoje em dia, o Guaicuru, mais representado pelos Caiduels, eles eram muito, eles têm muito, na verdade, traços tribais e figuras geométricas, né, que eles usam nas suas pinturas e nas suas marcas de artesanato. Inclusive, é muito difundida dentro do nosso estado, inclusive chama muita atenção dos turistas, né, esse artesanato Caduel. O Guató é uma etnia, né, que faz parte do tronco Macro-G. Então existem troncos, né, e dentro desses troncos existem essas etnias que são subdivididas por essas características linguísticas. Tá? Então o Guató faz parte do tronco Macro-G. A localização dele era principalmente em Bela Vista do Norte, né? Atualmente a gente consegue ver uma localização dele mais no município de Corumbá. E durante a montagem dessa aula, para tentar trazer dados mais atualizados para vocês, infelizmente o dado mais atual que existe hoje, que eu consegui pelo menos encontrar, não consegui mais do que isso, é de 2008. Então nós estamos em 2021, então nós estamos falando aí de 13 anos já de defasagem, né? Em 2008, o número de guatós no Mato Grosso do Sul eram de 175 indivíduos. Isso provavelmente a gente vê muito como que essas etnias vêm se diminuindo ao longo dos anos, né? Pode ser que esse número esteja até menos do que o que está sendo apresentado aqui, tá? Mas é uma pena que a gente não tenha esses dados um pouco mais atuais, né? Sobre os terenos, uma etnia que tem uma quantidade já bem maior de representantes, né? Uma representação maior, com 12 mil, ele já faz 12 mil indivíduos, eles já fazem parte do tronco Aruac. Eles estão divididos desde do oeste, né, de Mato Grosso do Sul, essa região que compreende Corumbá, Porto Murtinho, toda essa região aqui mais ao oeste, e uma outra parte que vai desde o interior de São Paulo também, que pega outra parte do nosso estado. Os terenas eles já são um grupo bem maior do que os guatós. O Ofaié, que é a nossa próxima etnia a ser abordada, ela já vem sendo aí historiografada desde de 1617, né, que é encontrado o primeiro registro, né, isso não significa que não possa ter muito mais antes, né, só que os registros históricos encontrados são a partir dessa data. Eles também, assim, se localizam, né, dentre principalmente a Serra de Maracaju e o Rio Paraná. E, por último, mas não menos importante, na verdade, se a gente considerar em quantidade, seria até o mais importante, a etnia Guarani. A etnia Guarani, ela tem uma subdivisão em 3 partes, né? Então, Guarani Mibaia, que ela está mais na região do litoral do sudeste ali do São Paulo, Rio de Janeiro, né? E no estado do Rio Grande do Sul. Tem o Guarani Nhandeva, né? Que ele é
ou simplesmente Guarani, que eles se chamam mais como Guarani, se apresentam, né, se enunciam dessa forma, e eles estão aqui no sul de Mato Grosso do Sul, né, então presente no nosso estado, no Paraná e São Paulo. Já o Guarani Kaiowá, ele tem uma representação principalmente no sul do nosso estado de Mato Grosso do Sul. O que é interessante também sobre o Guarani? O Guarani, no século XVI, eles eram mais de 1 milhão de indivíduos, né? Então nós estamos falando aqui de uma população muito grande. E eles pegavam uma dominação de terra, dominação não, ocupação de terra, que ia desde o litoral do estado de São Paulo, toda aquela região sul do nosso país, aí que representa Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? Parte da Argentina e parte do Paraguai. Então, se a gente vê esse mapa da América do Sul, dá para ter uma noção do tamanho que foi essa representação aqui do povo guarani. Inclusive, é uma língua mais falada do que o espanhol, né? A gente que mora aqui na fronteira, por exemplo, com o Paraguai, e que tem a oportunidade de estar indo naquele país ali em algum momento, a gente percebe bem essa diferença, né? Que a preferência deles, inclusive, em falar o guarani até do que o espanhol. Bom, e de lá para cá, né? O que nós temos percebido, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor. Desde essa chegada dos europeus, né, ou até invasão a esse território que é o Brasil e também a América Latina, essa relação nunca foi muito amistosa, nunca foi uma relação muito tranquila. Essa relação foi uma relação de muita violência. Então, o indígena, ele nunca deixou, né, de lutar assim pela sua terra, que eles têm uma ligação muito forte com a terra em que eles ocupam, né? E eles foram aos poucos sendo dizimados, né? Como que eles foram dizimados? Foi através de doenças, foram através de serem literalmente caçados, foram escravizados, porque os indígenas também, assim como as pessoas negras que foram trazidas para o Brasil, também foram escravizadas. Porém, em determinado tempo da nossa história, os indígenas deixaram de ser escravizados e se depois permaneceu apenas a população negra, né? Então, essa civilização europeia que os europeus diziam trazer, né? Nós estamos levando a civilização e nós estamos levando a fé cristã para esses povos, né? Na verdade, eram as desculpas para eles poderem fazer toda a exploração que eles desejavam, né? Então, esse processo nunca foi amistoso, sempre foi muito violento. E o que se vê, né, ao longo desses anos aí, principalmente nos últimos anos, né? Então, observa-se muitos indígenas procurando esse deslocamento dessa área rural onde estão as suas aldeias para cidades. Então, existe um grande contingente dessa população que fez esse trajeto, né? Então, indo para as cidades. E o que isso acabou causando? Causou uma série de dificuldades, principalmente para essa população indígena, né? A população já residente nessas cidades, o homem branco, né? O homem branco, lidou com muito preconceito com a população, lidou e lida, né, com muito preconceito. A questão da baixa escolaridade também desses povos, né, a gente sabe que existe, por exemplo, escolas indígenas, mas não são em todas as aldeias. A escola indígena ela é muito importante, está dentro da aldeia, até porque tem todo um contexto em cima desse modelo de escola. Eu não vou entrar nessa questão porque a nossa aula é mais uma abordagem sucinta sobre a parte histórica, mas daria um debate muito interessante. Então, a falta de trabalho e a moradia, entre outras coisas. Então, essa população indígena que vem para a cidade acaba esbarrando, né, se confrontando com todos esses problemas dessa cidade. E
isso vai, aos poucos, fazendo com que essa identidade cultural seja ou perdida ou transformada, né? Dentro desse contexto aí de uma cidade. Aqui eu trouxe para a gente pensar um pouquinho melhor aquele mapinha que eu comentei antes com vocês. Aqui nós temos, né, o nosso estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando aqui a nossa divisa, por exemplo, com o Paraguai. Aqui a divisa já com a Bolívia. E essa representação aqui, que vocês estão vendo essas bolas marrons mais escura, representa a quantidade de indivíduos, né, da população. Então, essa bola aqui desse tamanho, a maior, diz que onde ela se encontra existe uma população acima de 5.000 pessoas indígenas. As menores vai de acordo aqui com o tamanho dela, e a gente consegue observar o quê? Aqui mais ao centro, nós temos, aqui deve ser provavelmente Campo Grande, né? Tá bem em cima do nome, mas nós teríamos Campo Grande, Dourados, temos aqui também o município já da fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Cabaleiro e os municípios do sul do estado. Corumbá despontando um pouquinho mais a oeste aqui, né? Só que com uma população um pouco menor. E esse mapa, ele tem uma representação, ele foi tirado do indígenas.ibge.gov.br, né? Então, para a gente poder visualizar um pouco melhor como é que está essa dispersão dessa população indígena dentro do território de Mato Grosso do Sul. Outra tabela também dessa mesma fonte que eu trouxe para vocês, que é do indígenas.ibge, é para a gente ter uma noção de como que a quantidade de indivíduos indígenas, autodeclarado, né, indígenas, dentro dos municípios do nosso estado. Só que é um dado de 2010, é o dado mais recente que se encontra lá, né? Então, infelizmente, já fazem 11 anos aí que a gente não tem uma atualização. Então, mas nesse dado mais recente, de 2010, o que a gente pode observar? Que o município de Amambai era um município, nesse ano específico, que continha maior quantidade de pessoas autodeclaradas indígenas, né? Dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Seguido de Dourados, Miranda, Campo Grande e Aquidauana. Então, esses 5 municípios são os que mais detêm uma população denominada, que se autodeclara indígena, né? Seja de que etnia for. A gente está falando indígena de uma maneira mais amplificada. E uma última tabela que eu trouxe para a gente pensar sobre isso também do ano de 2010, também dessa mesma fonte, essa população autodeclarada indígena no estado do Amazonas é o estado brasileiro onde mais existem indivíduos que se autodeclaram como indígena, seja de qual etnia for, e Mato Grosso do Sul figura em segundo lugar. Não sabemos se essas posições se mantêm hoje em dia, nós estamos falando de uma década atrás, né, que é o mais atual que eu consegui encontrar, né, e como é o do site do próprio IBGE, então não existe outro. Isso significa o quê? Por que eu coloquei aqui para a gente pensar? Porque por mais que a gente observe Mato Grosso do Sul em segundo lugar com 73 mil indivíduos se autodeclarando indígenas, quando a gente vai ver o que significa 73 mil indivíduos para a população total do nosso estado, a gente vai ver que isso representa apenas 3%. Então, aqui, no total da população do estado em porcentagem, Mato Grosso do Sul tem apenas 3% de sua população como indígena. Então, é bem pouco, é uma quantidade bem pequena, né, se a gente considerar aí os 100% da nossa população. Tá? Aqui, Roraima, que desponta como o estado brasileiro que mais tem população indígena, apenas 11% da população daquele estado são autodeclarados indígenas. Tá bom? Eu acho que deu para a gente ter um panorama um pouco melhor. Aqui eu trouxe as referências, né, de onde eu tirei essas informações, desde aquelas etnias que a gente abordou até esses gráficos e tabelas que eu já usei agora mais para o final. Então, aqui.
E é isso que eu queria trazer para a gente pensar hoje, né? Conhecer um pouquinho sobre esse contexto histórico. Eu mandei alguns textos para vocês e eu espero que vocês tenham lido e que essa aula possa ter ajudado a compreender um pouquinho melhor sobre a história dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, que é tão importante para a composição, né? São os povos originários aqui do nosso país e do nosso estado também. Assim a gente poder compreender um pouquinho sobre a luta desses povos e, e, e poder entender, né, o porquê que essa luta é tão difícil atualmente. É isso, um abraço a todos, espero que tenham gostado dessa aula e até uma próxima.